E aí, pessoal? Prontos para mais um Deep Dive? Sim. Hoje a gente vai se aventurar no mundo da frequência cardíaca e queima de gordura. Você mandou um vídeo, né? De um coach que, digamos, coloca em xeque a famosa zona de queima de gordura. Ele tem umas ideias, digamos, polêmicas. Polêmicas, né? É, A gente vai tentar desvendá-las aqui. Então, prepare-se para repensar seu treino. repensar tudo. Porque, pelo que eu vi, ele já começa questionando se a gente deveria mesmo se prender tanto a essa ideia de zona de queima de gordura. Mas ele argumenta que focar só nisso, tipo, pode ser um tiro no pé. Tipo, você tá ali na esteira, né? Aham. Olhando para frequência cardíaca, mas ele fala que isso pode não ser tudo. Exato. Então, explica pra gente qual que é a lógica dele. Ele explica que, enquanto você pode até queimar um percentual maior de gordura durante o exercício, se ficar naquela faixa de frequência cardíaca ideal, o gasto calórico total pode ser menor. Ou seja, no fim das contas, você pode acabar queimando menos gordura no geral. Entendi. Então, tipo, seria melhor focar um treino mais intenso, mesmo que isso signifique queimar menos gordura proporcionalmente durante o exercício. Essa é a ideia dele. Ele usa a analogia de um carro, sabe? Imagina que você tem um carro que roda 10 km com 1 litro de gasolina e outro que faz 5 km com o mesmo litro. Ok. Se você só olhar para o consumo imediato, o primeiro carro parece mais econômico. Mas se você precisar percorrer 20 km, o segundo carro, mesmo consumindo mais por litro, pode acabar gastando menos no total. Faz sentido. É como se a gente estivesse olhando pra árvore e não pra floresta. Mas, e a questão do VO2 máximo, ele não é importante pra quem quer queimar gordura. Ele menciona o VO2 máximo, sim, mas ele argumenta que para quem busca performance, tipo atletas, o VO2 máximo é fundamental. Já para quem quer emagrecer, o foco principal deve ser o gasto calórico total sem comprometer a recuperação muscular. Sem comprometer a recuperação muscular, entendi bem. E como ele explica essa questão da recuperação muscular? Ele fala que muita gente se mata no aeróbico depois do treino de musculação, achando que isso vai potencializar a queima de gordura. Mas ele alerta que, se o seu objetivo é hipertrofia, esse excesso de cardio pode atrapalhar a recuperação muscular e acabar prejudicando o seu progresso. O ideal seria encontrar um equilíbrio entre a intensidade do treino e a recuperação. Isso. Ele usa a analogia de um treino de perna depois de um jogo de futebol, né? Mesmo que você tenha um dia inteiro de descanso, seu corpo ainda sente o impacto do esforço anterior. Com aeróbico intenso é a mesma coisa. Você precisa dar tempo para o corpo se recuperar da musculação. E como a gente faz para encontrar esse equilíbrio? Ele dá alguma dica? Ele sugere que a gente experimente diferentes intensidades e observe como nosso corpo responde. Prestar atenção aos sinais de fadiga, como dores musculares, cansaço excessivo e dificuldade para dormir, é fundamental. E, claro, reforça a importância de ter acompanhamento profissional para montar um plano de treino individualizado. Ou seja, não existe uma fórmula mágica, né? Cada um precisa encontrar o que funciona melhor para si. Exato. E ele ainda faz uma crítica à fórmula 220 menos a idade para calcular a frequência cardíaca máxima. Ele argumenta que essa fórmula é muito simplista e não leva em consideração fatores como nível de condicionamento físico, histórico de treinos e até mesmo a genética. Interessante. Então ele coloca em xeque até mesmo essa fórmula que a gente sempre usou como referência. Ele defende que a gente precisa se libertar dessas fórmulas prontas e buscar um conhecimento mais aprofundado sobre o nosso corpo e como ele responde aos estímulos do treino. E como a gente faz para ter acesso a esse conhecimento mais aprofundado? Ele sugere que a gente procure fontes confiáveis de informação, como artigos científicos, livros de autores renomados e, claro, profissionais qualificados na área da saúde e do esporte. É como se a gente estivesse começando a desvendar os mistérios do nosso próprio corpo, né? É isso aí. E essa jornada de autoconhecimento pode ser muito gratificante. Com certeza. E você já tinha parado para pensar sobre esses mitos da zona de queima de gordura e da fórmula 220 menos a idade? Conta pra gente nos comentários. Enquanto isso, a gente continua nosso mergulho profundo, explorando outro ponto importante que o coach levantou, o impacto do estresse na queima de gordura. Verdade, o estresse. Pois é. A gente sabe que detona a saúde mental, mas e os impactos físicos? O que ele falou sobre isso? Ele falou que o estresse crônico aumenta a produção de um hormônio chamado cortisol. E esse cortisol em excesso pode atrapalhar a queima de gordura e até mesmo favorecer o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Caramba, então além de prejudicar o sono, aumentar a ansiedade, o estresse ainda faz a gente ganhar barriga. Infelizmente é isso mesmo. O cortisol é um hormônio que, em níveis saudáveis, é importante para o nosso corpo. Mas quando a gente vive estressado, esses níveis se alteram e aí a gente tem várias consequências negativas. E tem como combater esse estresse.
Afinal, a vida moderna, né? É uma loucura. A gente tem que dar um jeito. E ele deu umas dicas bem interessantes. Ele falou da importância de ter momentos de relaxamento na rotina, como praticar meditação, yoga, fazer uma caminhada ao ar livre, ou simplesmente passar um tempo com pessoas queridas. Cuidar da saúde mental é fundamental para tudo, né? Mas ele falou algo sobre a relação entre o estresse e o tipo de exercício que a gente faz. Sim. Ele comentou que se a gente já está estressado, abusar de treinos muito intensos pode ser um problema. Porque o exercício físico intenso por si só já é um estresse para o corpo. Entendi. Então, se a gente já está no limite, um treino pesado pode ser a gota d'água. Exatamente. É como se você tivesse, sei lá, colocando mais lenha na fogueira. Aí piora tudo. Ele explicou que nesse caso o ideal é optar por atividades mais moderadas, como caminhadas, yoga, pilates, natação. Ou seja, a gente precisa escutar o nosso corpo e entender que às vezes menos é mais, né? Mas e aí tem alguma relação entre cortisol e o sono? Ele comentou algo sobre isso. Sim, ele explicou que o cortisol alto pode atrapalhar a produção da melatonina, que é o hormônio que regula o nosso sono. Puxa vida, mais um ponto negativo para o estresse. Então, dormir bem é essencial para regular esse cortisol e aí, consequentemente, favorecer a queima de gordura. Com certeza, uma boa noite de sono ajuda a regular os níveis hormonais, melhora o humor, aumenta a disposição física e mental e sim contribui para um metabolismo mais eficiente. E ele falou quanto tempo de sono a gente precisa. Tipo, por noite. Ele não deu um número exato porque varia de pessoa para pessoa. Mas geralmente a maioria dos adultos precisa dormir entre 7 e 8 horas por noite para ter uma boa recuperação. E você, como você lida com o estresse no dia a dia? Conta pra gente nos comentários. E a gente continua esse mergulho profundo, desvendando mais um mito sobre a queima de gordura. Prepare-se para se surpreender. E aí, chegamos à parte que eu tava mais curioso. Qual é esse grande mito sobre queima de gordura? A gente vai falar sobre jejum intermitente. Sério. Ele criticou o jejum intermitente. Mas tanta gente fala bem. Ele não criticou o jejum em si, na verdade. Ele explicou que o jejum intermitente é só uma ferramenta. Pode funcionar para algumas pessoas, mas não para todas. Ele alertou que muita gente acaba compensando as horas de jejum comendo muito mais nas janelas de alimentação e aí acaba anulando qualquer benefício. Ah, entendi. Então o problema não é o jejum em si, mas como as pessoas usam. Exato. Ele usou uma analogia bem legal. Imagine um cofrinho. Você quer guardar dinheiro. Você pode colocar moedas todo dia ou guardar uma nota inteira de uma vez. O importante é o saldo final, né? Com o jejum é a mesma coisa. Você pode ter um déficit calórico comendo menos várias vezes ao dia ou concentrando sua alimentação. O que importa é o total de calorias no fim do dia. Faz sentido. Então o jejum intermitente não é a solução mágica que muitos pregam por aí. Não, não é. Ele enfatizou que o mais importante é ter uma estratégia alimentar que você consiga manter a longo prazo, sem passar fome, sem comprometer a saúde, né? E claro, ele reforçou a importância de ter acompanhamento profissional para encontrar o melhor plano para você. Sempre bom lembrar, né? Cada pessoa é única. O que funciona para um pode não funcionar para outro. É verdade. E ele terminou com uma mensagem bem legal. Ele disse que a gente precisa se libertar das dietas da moda, das promessas milagrosas. A chave para emagrecer de forma sustentável é entender nosso corpo, fazer escolhas conscientes e ter paciência. É isso aí. Ele realmente nos fez repensar muita coisa sobre a queima de gordura, né? Questionou as zonas de queima de gordura, a fórmula 220 vinhos, a idade, o excesso de cardio, o impacto do estresse, a ilusão do jejum intermitente. Dá bastante coisa para digerir. Mas acho que a principal mensagem que a gente tira é: a gente precisa ter uma visão crítica, buscar conhecimento sempre. Essa jornada pro corpo ideal, pro bem-estar, é uma maratona. Uma maratona, com certeza. E a gente continua essa maratona aqui no The Deep Dive, explorando os mais diversos temas e te ajudando a desvendar os mistérios do corpo e da mente. E você, o que achou desse mergulho na relação entre frequência cardíaca e queima de gordura? Conta pra gente nos comentários e até a próxima.